No último sábado, dia 5, os 7 maiores países do mundo resolveram roubar o mundo todo ao se unirem e criar o Imposto Mínimo Global. O G7, grupo dos 7 países mais ricos do mundo, também conhecido como os 7 genocidas, propôs um imposto global de 15% sobre grandes empresas. Quer dizer, os Estados Unidos fazem cagada há décadas. Vem uma pandemia para deixar as coisas piores do que já estavam e, para resolver o problema que eles mesmos criaram, ligam a sua impressora mágica e jogam a chave fora e convida todos a arcar com um prejuízo. Fala sério. No entanto, como essa impressão desenfreada não está surtindo o efeito desejável, os 7 maiores parasitas do mundo se reuniram para obrigar diversos países a aderirem a essa extorsão que eles chamam de imposto global, acabando com a concorrência e o livre mercado entre países. Antes de explicar este detalhe, vamos ler apenas um pequeno trecho dessa proposta insana. Segundo o ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, a taxação é justa porque dificulta a existência de paraísos fiscais, onde essas empresas remetem seus lucros para pagar menos ou nenhum imposto, disse o parasita. É incrível como esses merdas desassociam as palavras para suavizar o roubo criado por eles. Ou seja, ao invés de usar a palavra imposto, esses parasitas com microcefalia usam a palavra taxação, dando a entender que essa taxação é justa e necessária para combater os paraísos fiscais. E se você tentar usar um país para pagar menos impostos, esses parasitas usam uma conotação negativa para associar aquela sua escolha de pagar menos impostos como crime ou paraíso fiscal. Você entendeu? Se sim, meus parabéns. Agora, para aqueles que não entenderam ou ficaram com alguma dúvida, vamos dar um exemplo simples. Você sabe o que é FEBEM, não é mesmo? É um lugar onde menores infratores vão cumprir uma espécie de pena pelos delitos que cometeram. Pois bem, num belo dia, o governo decidiu renomear o nome de FEBEM para a Fundação Casa. O nome é mais bonitinho, mas os delinquentes continuam os mesmos. E o que dizer do projeto de lei do senador veneziano Vital do Rego, que queria obrigar as pessoas que foram curadas pela pandemia a doarem sangue e plasma para ajudar os infectados. No entanto, ao invés de usar a palavra obrigatório, ele usou a palavra compulsório. A palavra compulsório é mais bonita, mas tem o mesmo efeito, a obrigação de algo que você não concorda. Ponto final. Você vê que as palavras FEBEM e compulsório têm o mesmo efeito que Fundação Casa e obrigatório. As palavras mudam, mas o efeito é o mesmo. Pois então, o ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, fez o mesmo jogo de palavras, ao tirar a palavra imposto e colocar taxação. As palavras mudam, mas o efeito é o mesmo. Nesse caso, obrigar você a pagar um novo imposto. Simples assim. Continuando, mais adiante, a matéria mostra que os países que se associaram a essa milícia governamental são justamente os países mais ricos: Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos e Canadá. Ou seja, o G7, também conhecido como os 7 genocidas. No entanto, essa milícia governamental não está tão contente com essa quantidade de países e pretende convencer outros países a aderirem a esse absurdo na próxima reunião do G20, os 20 países mais ricos do mundo.
Ao aderirem a esse acordo insano, o G7 ou o G20, tanto faz, irão definitivamente colocar uma coleira e acabar com a livre concorrência entre países. Vamos dar um exemplo. Você sabe que o Brasil tem uma carga tributária altíssima, não é mesmo? É quase uma insanidade ser um empreendedor no nosso país. No entanto, se um país como o Canadá ou Reino Unido tem uma carga tributária muito menor que a do Brasil, então é mais viável que um empresário saia do Brasil e vá para o Canadá para montar sua empresa, gerar lucros e empregos para esse respectivo país. Ou seja, todos daquele país ganham. No momento em que países se unem para taxar grandes empresas com um imposto global, o empresário não poderá escolher em qual país irá construir sua empresa e gerar empregos para aquele país, porque a carga tributária que no país que esse empresário se encontra é a mesma de qualquer país que ele gostaria de montar sua empresa para pagar menos impostos. Ou seja, esse empresário iria trocar 6 por meia dúzia. Não iria fazer sentido algum querer sair de um país para empreender em outro, pois a carga tributária será a mesma. Pois então, é exatamente essa proposta insana que esses países dementes estão propondo. E quem vai pagar tudo isso será você, consumidor final. Quem poderá, a princípio, ser beneficiado com essas medidas estapafúrdias serão os países mais pobres, que não fazem parte desse grupinho de países mafiosos, podendo inclusive se tornarem superpotências econômicas, como ocorreu com a China e a Singapura nos anos 90, já que esses países têm uma carga tributária bem menor. No entanto, quando o G20 vê que há uma migração de renda, emprego e empreendedorismo para países menos favorecidos, o que você acha que essa máfia governamental do G20 vai fazer? No mínimo, uma chantagem para que esses países menores também acatem esse imposto mínimo global, como declarou a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen. Essa parasita destacou que esse é um compromisso sem precedentes que colocará fim à corrida para a diminuição de taxação em empresas, assegurando igualdade para os trabalhadores dos Estados Unidos e do mundo. Ou seja, como a carga tributária de outros países são menores que a dos Estados Unidos, fazendo com que grandes empresas saiam do país, ao propor esse imposto global, essas empresas não terão alternativa a não ser ficar nos Estados Unidos, o que irá assegurar os empregos dos americanos, como bem disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen. Aquela mesma burrinha que achou que imprimir dinheiro vai resolver o problema de tudo. Como você percebeu, o Leviatã não produz nada, ele só atrasa o empreendedorismo e o livre mercado. Esse bando de parasitas adoram ficar com seus discursinhos de igualdade, quando na verdade vai impedir que o livre mercado atue de forma correta e justa. Ao propor esse imposto mínimo global, o Estado vai continuar fazendo o que faz de melhor, tirando dos pobres e dá para os ricos. Exemplo, se você mora em um bairro muito violento e você é assaltado toda semana, o que você vai fazer? Certamente, se você puder, você vai mudar para um bairro mais seguro, correto? No entanto, quando os governantes veem que um determinado bairro está perdendo muitos moradores devido à alta taxa de criminalidade, esses governadores, ao invés de combater a violência daquele bairro, incentivando que novos moradores mudem para aquele bairro em questão, não. Esses tapados terão a brilhante ideia de aumentar a criminalidade entre todos os bairros. Agora todos os bairros terão a mesma quantidade de crimes. Sendo assim, não terá mais bairros seguros. Todos os bairros terão a mesma taxa de criminalidade. Logo, os moradores não terão como escapar caso quisessem se mudar para outro bairro, porque todos os bairros, graças ao desincentivo dos governantes, têm a mesma taxa de criminalidade. Pois bem, é exatamente isso que está ocorrendo, já que os 7 países do mundo já entraram em um acordo para o imposto global.
Portanto, não caia nessa falácia. O Leviatã nada produz. Esses parasitas só querem te roubar mais um pouquinho para tampar a cratera que eles mesmos abriram. Você sabe qual é a diferença entre o PCC, primeiro comando da capital, e os governantes? O PCC, você sabe que são todos ladrões. Eles mostram quem realmente são e quais são os seus interesses. Já os governantes são só um bando de políticos trajados de bons moços que querem apenas controlar sua vida financeira em prol das suas regalias pessoais. Como diria aquele velho ditado popular e atualizado, de boas intenções o inferno não está cheio, está lá no G20. No entanto, toda essa baboseira desesperada de parasitas de continuarem te parasitando vai ser benéfico para o Bitcoin e as criptomoedas, e isso já está ocorrendo. Enquanto há uma onda de protestos sem precedente devido à desvalorização dos papelzinhos coloridos lastreados em honestidade de políticos, na Venezuela, na Argentina, Líbano, Nigéria e tantos outros países, um paizinho na América Central, El Salvador, após ter adotado o Bitcoin e ter salvado a economia do país, agora o parasita presidencial Nayib Bukele vai transformar o Bitcoin em moeda oficial, um marco na história monetária conforme está escrito na matéria do portal Forbes. Nayib Bukele afirmou no seu Twitter que o valor do mercado do Bitcoin está em torno de 680 bilhões de dólares. Se apenas 1% for investido no país, isso vai elevar o PIB em 25 pontos percentuais, além de aumentar a usabilidade do Bitcoin no dia a dia, já que 10 milhões de usuários vão usar diariamente o ativo digital. O presidente de El Salvador finalmente tomou a pílula vermelha e saiu da Matrix. Nayib Bukele afirmou que o uso da criptomoeda não terá imposto, já que a mesma será usada como moeda oficial do país, como unidade de troca e não como um bem, uma propriedade ou um meio de investimento, que pode ser tributado como está ocorrendo em diversos países, inclusive nos Estados Unidos. O presidente ainda vai incentivar que milhares de empresas que trabalham com criptoativos possam migrar para o país sem medo de serem taxados com impostos sobre criptoativos. Essa medida irá tornar El Salvador um polo criptográfico, sugando para o país empregos, serviços, empresas, inovações e muitas tecnologias, forçando outros países a fazerem a mesma coisa, e isso já está acontecendo. Vendo esta incrível visão de um futuro de adoção em massa do Bitcoin, não tão distante assim, Carlitos Rejala, um deputado do Paraguai, viu uma excelente oportunidade de seguir os mesmos passos de El Salvador. Carlitos declarou no seu Twitter o seguinte: nosso país precisa avançar de mãos dadas com a nova geração. Chegou o momento, o nosso momento. Esta semana começamos um importante projeto para inovar o Paraguai na frente do mundo, o verdadeiro para-lua, Bitcoin e PayPal. Essa declaração de um político paraguaio dá a entender que possivelmente o Paraguai pode adotar as criptomoedas como meio de pagamento e tornando a moeda oficial do país, já que o Fed não para de imprimir dinheiro, fazendo o dólar perder o status de moeda de reserva de valor mundial. Como disse bem Nayib Bukele, os bancos centrais, como o Fed, estão cada vez mais tomando ações que podem causar danos à estabilidade econômica de El Salvador. Para mitigar o impacto negativo dos bancos centrais, torna-se necessário autorizar a circulação de uma moeda digital com fornecimento que não pode ser controlado por nenhum banco central e só é alterado de acordo com critérios objetivos e calculáveis. O fornecimento do Bitcoin é limitado a 21 milhões de unidades, tornando a moeda digital imune aos tipos de mudanças de política que afetam o dólar americano e outras moedas fiduciárias, declarou Nayib Bukele. Certamente o político paraguaio Carlitos Rejala viu o mesmo erro do Fed e pode estar
querendo proteger a economia do país antes que a mesma entre em colapso, como já aconteceu na Venezuela, na Argentina e por aí vai. E para isso, nada melhor que adotar uma criptomoeda que não pode ser controlada e emitida por nenhum banco central. E essa moeda é o Bitcoin. Carlitos Rejara está seguindo o mesmo raciocínio do presidente de El Salvador e declarou no seu Twitter o seguinte: se 1% da criptomoeda for investido no Paraguai, isso irá fazer o PIB do país subir 2 pontos percentuais, afirmou o político paraguaio. Ou seja, bastou um país adotar o Bitcoin como moeda oficial para que outros países começassem a seguir o mesmo exemplo sensato, reconhecendo o Bitcoin como moeda. Apesar de serem apenas 2 países pequenos que estão adotando o Bitcoin e as criptomoedas, não vai demorar muito para que outros países comecem a seguir o mesmo exemplo. Os outros países, vendo que El Salvador e Paraguai se beneficiarão os seus respectivos PIBs ao adotarem os ativos digitais, vão querer seguir o mesmo exemplo, já que esses países estão sendo prejudicados graças ao viés inflacionário do Fed, que não para de imprimir dinheiro, saindo do efeito Cantillon. Para quem não sabe, uma aula rápida. O que é o efeito Cantillon? Para quem não sabe, o efeito Cantillon, como demonstra a foto, é quando um banco central imprime dinheiro e o mesmo é distribuído em diferentes estágios. Primeiro para os parasitas estatais e suas regalias, para dívidas soberanas, ou seja, dívida dos países, mercado de capitais como bolsa de valores, detentores de ativos financeiros e grandes bancos, e por último a economia real, que é composta por trabalhadores informais, auxílios e benefícios do governo como Bolsa Família, etc., pequenas e médias empresas e trabalhadores em geral. Ou seja, até que esse novo dinheiro impresso pelo Banco Central siga para a economia real, esse papelzinho lastreado em honestidade de políticos já foi sumariamente corroído pela inflação, fazendo o seu poder de compra cair cada vez mais. Olha o exemplo da Venezuela, que não nos deixa mentir. O melhor exemplo de como funciona o efeito Cantillon é você ver o filme O Poço. Cuidado com spoilers. O filme mostra uma mesa recheada de comidas para ser distribuída em partes iguais entre os 666 presos divididos em 333 pavimentos. Logo fica óbvio que nunca terá comida o suficiente para todos. O efeito Cantillon funciona exatamente como o filme O Poço. Recomendamos que você veja o vídeo O Poço é um tapa na cara do capitalismo, socialismo e do governo parasita. Continuando, mesmo que os Estados Unidos decida banir o Bitcoin e as criptomoedas do país, os Estados Unidos pode estar sinalizando que pode proibir a moeda de qualquer outro país, como um meio de pagamento. Logo, os Estados Unidos pode estar dando um tiro, não no pé, mas na própria cabeça com um fuzil. Como disse em vídeos anteriores, o governo é igual um mamute preso em um poço de piche. Quanto mais ele se mexe, mais ele afunda. O Leviatano vai morrer sem lutar. Porém, essa luta já está perdida. E o grande campeão será o Bitcoin e as criptomoedas. Enquanto este vídeo estava sendo narrado, no dia 9 de junho, El Salvador aprovou o projeto de lei oficializando o Bitcoin como moeda do país. Certamente, essa medida foi um tremendo soco no estômago dos parasitas do G20. Chupa G7, chupa G20, chupa China. O Bitcoin será o antibiótico que vai matar todos esses parasitas. Boa sorte a todos! O Plantão Cripto fica por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar aquele like para mostrar para a plataforma que este vídeo é relevante e merece um alcance maior. Até o próximo Plantão Cripto.